No último culto, nós encerramos o estudo do livro de Gálatas. Foi uma bênção. E hoje nós vamos iniciar mais uma carta do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, que ela também é dividida em 6 capítulos. E nós vamos estar avançando hoje no primeiro e segundo capítulo, depois no próximo culto mais 2 capítulos e no terceiro culto, se Deus assim permitir, iremos encerrar. Então, vamos começar com o nosso estudo. E o título de hoje é Toda a Sorte de Bênção. É uma expressão bem conhecida de todo o mundo, certo? Temos inclusive um coro que é Eu te abençoo, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, certo? Nós vamos olhar isso aqui. O que é que significa toda a sorte de bênção? Porque muitas vezes nós pensamos nesse texto, muitas vezes nós cantamos esse texto e muitas vezes nós pensamos em tudo menos aquilo que a palavra fala a respeito desse texto. Então, vamos começar aqui. Paulo, ele começa a carta aos Efésios como de costume, com uma saudação, como sempre. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aqui, Paulo, ele fala assim, Deus, Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Ele já começa explicando o seguinte, assim, olha, em Cristo Jesus. Então, a partir daqui nós já conseguimos entender o seguinte, que as bênçãos que Paulo vai falar, ou a bênção que Paulo vai falar, ela vem de Cristo, de Jesus Cristo. E Paulo continua. Você reconhece a maior bênção da sua vida? Pense isso por um momento antes da gente avançar no texto. Se você pensasse hoje, ao longo da sua vida, qual foi a maior bênção que você já recebeu? Porque é sempre o que a gente pensa, certo? Quando nós, Deus me tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, nós começamos pensando nas bênçãos que Deus nos deu, certo? Mas qual é a maior bênção que vocês conseguem se lembrar? Desde a vossa caminhada cristã? Muitas pessoas não chegam nem perto àquilo que Paulo vai falar. Aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, ele que nos concedeu gratuitamente no amado aqui, de novo, Jesus Cristo. Então vejam, Paulo primeiro fala assim, olha, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E Paulo passa a descrever essas bênçãos. Vejam que Paulo aqui não fala de nada material. Rigorosamente nada. Olhem o que é que Paulo começa falando. Deus nos escolheu. Nele em quem? Jesus Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. E em amor nos predestina para Ele. Predestinou para Ele. Ou seja, Paulo está falando o seguinte, assim, olha, o Senhor nos abençoou nos escolhendo em Jesus Cristo. Lembram-se que Jesus Cristo, Ele fala assim, olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Então, começam aqui as bênçãos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, nós já estávamos escolhidos por Deus. Que é o que Paulo continua falando, assim, Deus, em amor, nos predestinou para Ele. Nós fomos alcançados para Ele. Não foi para a gente ter a melhor vida nossa aqui não, tá, gente? Como certas pessoas dizem aí que, você aceitou Jesus, então você vai ter
uma vida de mar de rosas e flores e arco-íris e o sol sempre brilhando sobre você. Não. Ele nos predestinou para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E nos fez o quê? Filhos. Uma adoção de filhos. Aí nós começamos vendo o tamanho da bênção celestial que Deus nos dá em Cristo Jesus. Nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o quê? Beneplácito da sua vontade. Segundo a misericórdia. Segundo Ele mesmo. Para quê? Para louvor da glória de sua graça. Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que Ele nos concedeu gratuitamente em Jesus. Então, vejam aqui o seguinte. Para que é que nós fomos salvos? Para que é que nós fomos salvos antes da fundação do mundo? Ou seja, por que é que Deus já determinou que nos iria salvar? Foi por causa de nós mesmos? Ou foi para louvor da glória de sua graça? Porque Ele nos concedeu gratuitamente em Jesus Cristo isso. Nós somos salvos. É para a glória de Deus. Nós somos salvos. É para que o nome de Deus seja exaltado nas nossas vidas. E a bênção espiritual na região celestial não termina por aqui. Vejam que, inclusive, este texto, ele está confirmando aquilo que Paulo já escreveu a outra igreja também. Quem esteve connosco no estudo do texto a Romanos, vejam como o texto é tão similar. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? De Deus. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, o que Paulo está falando aos Efésios não é diferente do que Paulo falou aos Romanos. Certo? Deus, Ele, na sua vontade, na sua soberana vontade, Ele determinou a salvação de cada um de nós. E nos concedeu gratuitamente no amado. Nos concedeu gratuitamente, ou seja, para nós foi de graça. Porque o preço já foi pago. Você é salvo porque Cristo pagou a dívida que você não conseguiria pagar, que eu não conseguiria pagar. Então, nós somos salvos gratuitamente por Deus, segundo a sua vontade, para louvor e glória da sua graça. E por meio de quem vem a bênção, a gente já viu. Ou seja, nós fechamos aqui, Ele nos concedeu isso gratuitamente no amado, certo? Em Jesus. No qual, ou seja, em Jesus nós temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, nós temos tudo. Nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, ou seja, Cristo, Ele derrama o seu sangue para que nós possamos ser remidos, para que nós possamos não estar debaixo do jugo do pecado, segundo o quê? A riqueza da graça de Deus, que Deus derrama abundantemente sobre nós, abundantemente. Como Pedro escreve, a multiforme graça de Deus. Então, essa graça, ela é constantemente derramada nas nossas vidas, dia após dia, abundantemente, sem fim.
essa graça maravilhosa que nos alcança. Deus, Ele derrama sobre nós em toda a sabedoria e prudência suas. E Ele desvenda para nós o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propôs em Cristo, porque nele, em Jesus, convergem todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Olha aqui, como Paulo expõe isso. Nós somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Muitas vezes nós queremos impor a nossa vontade. Nós achamos que por falarmos de um certo jeito, por nos comportarmos de alguma forma, que nós aí sim vamos alcançar alguma coisa perante Deus. Mas aqui Deus diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E estamos falando de quê? De nós termos sido feita herança. Isso começa a desenhar-se o seguinte, assim, espera aí, eu sou feito herança, mas foi então pela vontade de Deus. Começa já a levar um certo caminho. O que é que isso significa? A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Se nós esperamos em Cristo, nós somos para louvor e glória de Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Isso aqui mostra o seguinte: ninguém é salvo a não ser pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Ou seja, mostra aqui o quê? Que para crer, você precisa de fé, certo? Não tem como crer sem ter fé, certo? Beleza. Mas nós vimos que Deus faz todas as coisas. Ok, uma coisa ligada à outra nós já vamos ver à frente. Mas mostra o seguinte: para a salvação é necessário ouvir o Evangelho. Isso aqui levanta para nós algo muito sério. Porque diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, certo? Ou seja, nós somos capacitados para ouvir pela palavra de Deus, certo? Para ouvir o Evangelho. E então, quando a pessoa crê, tendo nele, em Jesus Cristo, crido, ou seja, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela é selada com o Espírito Santo da promessa. Quando alguém verdadeiramente é convertido, é alcançado pela graça de Deus, ele é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar nessa vida. E nós vamos ver o porquê que tem que ser o Espírito Santo mesmo habitando nessa vida, no capítulo seguinte. E diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Uma garantia. Certo? Então, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Ele que garante que nós vamos receber essa herança. De novo, aqui está tudo se desenhando para um certo caminho que nós vamos ver no capítulo 2 agora. Por isso, terminando o capítulo 1, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Nós vimos que aqueles que predestina, Ele chama, certo?
Então, a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então vejam que Paulo, ele dá graças a Deus, não cessa de dar graças a Deus, certo? Por quê? Porque ele ouve a respeito da fé que há entre os efésios no Senhor Jesus e o amor que eles mostram para com todos os santos. Quem esteve no estudo anterior de Gálatas, lembra do que o Fernando falou a respeito de amor, certo? Se não houver amor na vida daquele que se diz cristão, aí tem alguma coisa de muito errado. Porque o amor é fruto do Espírito, certo? Então, a fé que há no Senhor Jesus, ela produz o quê? Amor. Para com o corpo, para com todos os santos, para com a igreja. Não tem como você ser cristão e não amar os santos que compõem o corpo de Cristo. Se você não ama, eu sou cristão, mas é eu na minha e não preciso de mais nada. Não. Tem algo de muito errado aí. Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu que você foi comprado pelo sangue de Jesus, que você foi predestinado, junto com outros, a serem feitos herança. Isso é importantíssimo. Porque Cristo, ele diz que os salvos eles são conhecidos pelo quê? Pelo fruto, certo? E nós vemos aqui o seguinte, que é, os olhos do coração são iluminados para sabermos a esperança do chamado de Deus, para a riqueza da glória da sua herança, que somos nós, da sua herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo o quê? A eficácia da força do seu poder. A força de Deus, ela é eficaz. Ela não conhece derrota. Nosso Deus, ele é soberano. Ele reina eternamente, antes da fundação do mundo, como a gente já viu. Ele que determina todas as coisas. Então, o poder de Deus, ele é eficaz. Se nós estamos aqui hoje, e nós vamos desenvolver isso um pouquinho mais, mas se nós estamos aqui hoje, foi por quê? Porque o poder de Deus, ele é eficaz. E ele exerce esse poder, a força do seu poder, em quem? Em Cristo. Ressuscitando de entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vejam do que é que nós somos chamados, eleitos a fazer parte, como a gente viu antes. Cabeça é Cristo. A Igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte da Igreja invisível. Não é de placa, não é de denominação, não é de um clube. Não, não é isso que nós fazemos parte. Nós fazemos parte da noiva do Cordeiro. Daquela que foi remida pelo sangue de Jesus, que foi comprada por Ele, para quê? Para ser perfeita e imaculada, ser feita por Ele. Não é ela mesma que se faz assim, não. Mas que Cristo faz para Ele. E nós vemos que Deus, Ele faz isso tudo em Cristo. Tudo, sempre Cristo. Nós vemos aqui Efésios, desde o início até o final, sempre Cristo, Cristo, Cristo. Cristo. Porquê? Por causa disso. Todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Cristo, ele é a figura central. Se Cristo para nós está em segundo lugar, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é se converter. Porque
tem alguma coisa de estranho. Se o corpo acha que está em primeiro lugar e depois vem a cabeça. Não tem como. É impossível. E agora nós vamos ver aquilo que já se estava desenhando, que Paulo já está mostrando ali. Gente, é Deus. Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Porque hoje nós temos, não hoje, desde sempre, sempre houve essa coisa, como nós vimos em Gálatas, que assim, não, olha, é Cristo, mas você tem que fazer isso aqui também. E você tem que fazer aquilo. E se você fizer isso aqui, então aí você pode ser salvo. Cristo só não chega, não. Você tem que fazer alguma coisa a mais. Então nós vamos ver aqui qual é a contribuição nessa bênção. Já chegámos todos à conclusão que a maior bênção é a salvação em Cristo Jesus, certo? Que mais nenhuma bênção de Deus se compara de perto a isso, certo? Que não importa se ele abriu a porta de emprego, se ele pagou o boleto que nós não conseguimos pagar, não importa nada disso, que a maior bênção de longe é que ele nos fez herança, certo? Que nos salvou. E qual é a nossa parte nisso aí? Vamos ver. De tanta coisa que hoje dizem assim, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Vamos ver se é desse jeito. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Repitam comigo essa palavrinha. Mortos. Nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vejam que bela contribuição que nós temos. Nós estávamos mortos. Quantas vezes vocês já ouviram assim algo parecido com isso aqui? Olha, Jesus quer te ajudar, Jesus quer te salvar, Jesus é a boia de salvação, mas você precisa agarrar essa boia. Não mostrem um morto que agarra, o que quer que seja. Você não é o cara que você está afogando lá na praia, não. Você não é o cara que está em alto mar à deriva esperando salva-vidas. Você é o esqueleto que está lá embaixo, na profundeza, já morto. Andavam outrora nos vossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Alguém tem dúvida de quem que está falando aqui? Satanás, príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, sem exceção. O apóstolo Paulo em Romanos ele fala, sim, não há um justo, não, nem um só. Ele faz uma citação do Velho Testamento. Não há ninguém, não, nem um só, não há. Não há. Ou seja, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Assim, mas não era o príncipe da potestade do ar que fazia isso com a gente? Não, não era não. Era você mesmo, era eu mesmo. Eram os nossos desejos, antes da graça de Deus nos alcançar. Nós seguíamos a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Nós fazíamos aquilo que nós queríamos fazer. Tudo aquilo que ofendia a Deus. Por isso é que nós éramos, o quê? Por natureza nossa. Não é que você e eu éramos caras muito legais que fomos corrompidos e por causa disso nós pecámos e por causa disso a gente virava as costas a Deus, porque se não tivessem feito isso com a gente, não, nós seríamos até uma... Não! Nós éramos por natureza filhos da ira. Diz a palavra, inimigos de Deus. Como também os demais, ou seja, todos. Essa é a contribuição nossa para a nossa salvação. Qual é o percentual? 0. Tem nada. Tem nada. Gente, mas isso
é péssimo, é terrível. E aí? E agora? Lembram que nós vimos antes? Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Isso aqui é o que nós ouvimos, que é o quê? O Evangelho. Sim, olha, você é tudo isso que aqui está. Morto, inclinação da carne, vontade da carne e dos teus pensamentos pecaminosos. Você seguia o diabo, fazia as coisas. Ele conhecia o teu nome e você conhecia a voz dele, meu irmão. E ele só te dava tudo aquilo que você já queria. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. De novo, só para lembrar a nossa contribuição aqui, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bênção nos lugares, nas regiões celestiais. Está entendendo o que é que esse texto significa? Quando nós cantamos isso, a nossa cabeça passa por isso aqui? Ou passa por tudo o resto? Porque veja o seguinte, a tua contribuição, a minha contribuição para a nossa salvação, ela não existe aqui. Não existe, simplesmente não está no texto. Não existe. É tudo, mas Deus. Você estava morto, mas Deus. Você seguiu o curso deste mundo, mas Deus. Você seguiu o príncipe da potestade do ar, mas Deus. Você estava inclinado para a sua carne, você fazia a vontade da carne, dos teus pensamentos, você era filho da ira, mas Deus. Rico em misericórdia. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu irmão, você foi alcançado pela graça de Deus, única e exclusivamente pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Não foi porque você quis, não. Não foi porque eu quis, não. Foi porque Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, Ele decidiu te salvar. Só Ele. Só Ele. De uma forma eficaz, como diz ali. Porquê? Porque Ele é Deus. Diz Ele assim, operando eu, quem vai impedir? Certo? Quem vai impedir você de ser salvo, se Deus decidir te salvar? Vamos continuar. Porque pela graça sois salvos. Todo mundo entende o que é que significa graça? Alguma coisa que você não merece. Um presente que você não merece. Que você não queria. Só que Deus, Ele se revela de tal forma que essa graça te alcança. Que essa graça te abraça. Que o Espírito Santo opera de uma forma, pega num morto e vivifica. Dá vida. Transforma. Como diz lá em Ezequiel, tirarei coração de pedra, dar-vos-ei um novo coração de carne. É isso que Ele faz. Ezequiel não vê lá no vale, um vale de ossos secos, só ossos secos, certo? Só ossos secos. É lá fora. Às vezes é dentro da própria igreja. Se não for a operação do Espírito Santo, tudo ossos secos. Não tem vida nenhuma, não. Mas Ele, pela graça, Ele salva. Mediante a fé. Foi que nós vimos lá assim, olha, vocês ouviram o Evangelho da verdade e vocês creram. Só que aqui diz o seguinte, assim, olha, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. E isto, a graça e a fé, não vem de vocês. É dom de Deus.
Ah, mas eu decidi. Eu lembro daquele dia em que eu fui lá na frente, levantei a mão e disse assim: Senhor, eu te aceito. Oh, glória. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Meu irmão, se você levantou a mão, se você se ajoelhou, chorou, falou assim: Senhor, eu sou teu, foi porque Deus efetuou na tua vida o querer fazer isso e o fazer isso aí. Foi Ele que efetuou. Porquê? Porque Ele é eficaz. O poder dele é eficaz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como assim? Nós acabámos de falar que nós somos salvos pela graça de Deus e agora estamos falando aqui de obras. Nós somos criados em Jesus Cristo para fazer obras. Esse negócio de salvação por obras eu já ouvi em algum lugar, mas não era pela graça. Uma coisa não invalida a outra, porque vejam o seguinte, diz que nós somos feitura dele. Nós que estávamos mortos e Deus nos vivifica, nos dá uma nova vida, nos salva pela sua graça, nos alcança. Nós somos uma nova criatura em Cristo. Não é o que a palavra diz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, certo? Então, nós somos feitura de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso não é contradição. Porque vejam o seguinte, olha, Romanos, Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, você não é salvo pelas obras que você pratica. Inclusive, a palavra diz que a nossa própria justiça, se nós nos tentamos justificar pelas nossas obras, elas são como trapos de imundícia para Deus. E trapos de imundícia não é o pano de chão. Se bem que quando eu uso ele fica bem imundo, né? Mas não é isso. Trapos de imundícia, nós temos que lembrar que Paulo é um judeu. O imundo, na cultura judaica, a maior parte das vezes ele é referido a um leproso. E o leproso, não sei se os irmãos já viram como é que é um leproso, a carne dele, ela literalmente com ele vivo, ela entra em chagas, apodrece, é uma coisa horrorosa, horrorosa. E não importa o traje que você coloca nele, a roupa que você coloca, você pode vesti-lo com os melhores tecidos, você pode colocar o melhor perfume nele. Dá 10 minutos, você vai saber onde ele está sem precisar olhar, por causa do estado em que ele está. Horrível isso. A nossa própria justiça perante Deus é igual a isso. Trapos de imundícia. Ok. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, que foi o que nós vimos, certo? Mediante a fé, que é dom de Deus, ou seja, que Deus nos deu. Se você crer em Cristo, foi porque Deus te capacitou para crer, foi porque Deus te deu essa fé. Só que isso te transforma. Nós vimos, feitos nova criatura, certo? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, Romanos 6, 1 e 2, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Que é o que muitas pessoas falam assim, olha, então se a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar ainda mais, que é para a graça de Deus se manifestar ainda mais. Só que você foi feito nova criatura em Jesus Cristo para boas obras que Deus prepara para que nós andemos nela. Ou seja, é Deus que nos capacita, é Deus que prepara essa nova vida para nós vivermos. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Se nós somos nova criatura, significa que a velha morreu.
Como é que Paulo fala também em Gálatas? Estou crucificado com Cristo. O velho homem morreu. Isso significa que então eu sou livre do pecado e não peco mais. Não. Paulo falava assim, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Porquê? Porque nós ainda estamos num corpo corruptível. Nós tropeçamos. Só que nós somos feitos nova criatura. Nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, aquele velho homem que era, por natureza, filho da ira, antes, que a primeira coisa que ele fazia era se revoltar e ir pecar ainda mais, agora ele corre para Deus. Ele se ajoelha. Ele fala assim, Senhor, eu pequei. E ele não fala assim, eu pequei, ó Senhor, perdoa-me porque senão eu perdi a minha salvação. Meu irmão, se a tua salvação, se a minha salvação estivesse dependendo de nós, qualquer percentual, tá? Se tem algum matemático aqui, pensem no milésimo de alguma coisa. Se depender de você, se depender de mim, nós já estamos perdidos. Nós já estamos perdidos. Se depender de nós. Por isso que nós somos salvos pela graça de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Nós vimos antes. Nós somos salvos para quê? Para a glória de Deus. Então, a glória é de Deus na nossa salvação. Não é por nada que você fez. Entenda o seguinte, a maioria das pessoas quando recebe o Evangelho, ela não está sozinha. Tem mais pessoas ouvindo também, certo? Então se tem mais pessoas ouvindo, pensa o seguinte, por que é que você se salvou e o que estava do teu lado não se salvou? É porque eu decidi. Então, você foi mais nobre do que quem estava do teu lado. Parabéns, você se salvou. Não é isso que diz aqui, certo? Diz o contrário. Sim, olha, ninguém se glorie. Porque não foi por obras. Não foi porque você era melhor do que o cara que estava do teu lado. Foi porque Deus operou eficazmente na tua vida, na minha vida. Tudo é Ele, desde que nós vimos no início. Tudo, obra de salvação única, exclusivamente de Deus. E é por isso que nós podemos ter a certeza dessa salvação. É por isso que nós podemos confiar nessa herança. É por isso que nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que é o penhor dessa herança. Porque o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e Jesus Cristo. Então, Ele garante. Ele é o penhor. É isso, é uma garantia na nossa vida. E significa o seguinte, assim, Tiago 2,26. Estão vendo que uma coisa não anula a outra? Olha, assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Então, mostra o seguinte, que a fé que Deus opera, a fé genuína, a fé salvífica, que te transforma, ela te faz produzir isso aí. O Evangelho, ele não exige obediência. Se o Evangelho exigisse obediência, nós estávamos todos perdidos. Mas ele produz obediência. O Evangelho que te salva, ele te transforma. Ele te faz caminhar nas boas obras. E não é nas boas obras da tua cabeça, nem da minha cabeça. Porque o que você acha que são boas obras, o que eu acho que são boas obras, não importa. Importa aquilo que Deus de antemão prepara para nós andarmos. Mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Aí tem gente que corre para todo lado. Corre para o profeta, corre para o homem da revelação, corre para tudo. Menos para aquilo que Deus já deixou. A palavra de Deus. Deus de antemão preparou aquilo que era para nós andarmos. Está aqui. Quer saber a vontade de Deus? Palavra. Mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Lê em voz alta.
Isso aqui é a palavra de Deus. E aquele que é nascido de novo em Cristo, ele ama a palavra de Deus. Não tem como a pessoa ter nascido de novo e não querer saber da palavra. Porque Jesus Cristo diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Nós já vimos que para amarmos a Deus, Ele tem que operar isso na nossa vida. Então, uma das características do fruto de alguém que está sendo transformado, ele ama a palavra de Deus. Eu estou angustiado. Ele corre para a palavra de Deus. Eu estou em dificuldade. Ele vai. Hoje eu estou bem. Ele vai para a palavra de Deus porque ele quer ver as maravilhas que Deus fala lá. Ele não larga. Não larga. Mas eu tenho dificuldade. Assim, sim. E a palavra diz assim, olha, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Peça sabedoria a Deus. Ele não vai negar. Então, nós vemos o seguinte, do princípio ao fim, é tudo Deus na nossa salvação. Se é tudo Deus na nossa salvação, nós precisamos de ser gratos por isso. Não é precisamos, porque se eu não for grato, não, nós somos feitos gratos. Aquele que é salvo, ele produz essa boa obra, não é por obrigação. Porque tudo o que nós fazemos por obrigação, certa hora a gente vai dizer assim, não quero mais isso. Agora, aquele que faz alguma coisa de gratidão, de amor, de adoração, de louvor, isso aí ele faz independente da situação em que ele está. Ele persevera. Mas ele não persevera por causa do esforço do próprio braço, não. Ele persevera porque a obra de Deus é tão maravilhosa na vida dele que ele não consegue não seguir. Quando ele vê tudo aquilo que Deus fez, quando ele vê tudo aquilo que Deus operou, opera, vai continuar operando até aquele grande dia em que ele vai estar com o seu Salvador, seja porque Deus o chamou ou porque Deus voltou na pessoa do Senhor Jesus para buscá-lo, Deus o mantém nisso aí. A graça de Deus que nós vimos ali, essa abundante graça, essa maravilhosa graça, essa multiforme graça, ela sustenta aquele que foi feita herança de Deus. E aquele que foi feita herança de Deus, ele se lembra. Ele se lembra daquilo que ele era. Eu me lembro daquilo que eu era. Daquilo que eu era antes de Deus me alcançar com essa graça. Paulo não se esqueceu. Nós vemos Paulo escrevendo as cartas e falando assim, olha, eu sou o principal dos pecadores. Assim, não, mas como assim? Paulo fez um tanto de coisa? Eu sou o principal dos pecadores. Paulo não se esqueceu que consentiu com a morte de Estevão. Paulo se lembrava perfeitamente daquilo que ele era até Deus o ter alcançado. E Paulo é um exemplo maravilhoso daquilo que nós estivemos vendo aqui, porque Paulo não é aquele, eu decido agora aceitar Jesus. Paulo, quando é alcançado pela graça de Deus, ele estava indo fazer o quê? Acabar com a igreja. Estava a caminho de Damasco, com cartas para prender, matar, aprisionar, fazer o que fosse preciso para acabar com a igreja. Tanto que as primeiras palavras de Jesus Cristo para Paulo é o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o tanto que Paulo estava querendo aceitar Jesus. Só que aí a abundante graça, a maravilhosa graça de Deus o alcança. E transforma aquele Saulo em uma nova vida. Tudo ele. Não foi nada que Paulo quisesse fazer, não.
Tanto quando Ananias vai orar por ele lá, ele só fala assim, olha, o Senhor me mandou aqui para que eu ore, você seja restaurado. Assim, Saulo, né? Que Paulo ainda não tinha mudado o nome dele. Saulo, você quer aceitar Jesus como teu suficiente Salvador? Sim, irmãos, a graça de Deus já estava manifesta na vida de Paulo. Então, Paulo lembrava-se do que ele era. Então, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. O povo de Israel tratava todos os outros que não eram de Israel como incircuncisos. Nós somos o povo de Deus e os outros são os outros, certo? Quando nós entrarmos em Colossenses, se Deus permitir, o Fernando vai trazer uma exposição a respeito do que é a circuncisão em Cristo, vai ficar maravilhoso. Mas aqui, só para entenderem o seguinte, aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, nós somos o povo da aliança, e todos os outros não têm nada com Deus. Por mãos humanas. Porque o sinal da circuncisão era feito por mãos humanas. Naquele tempo, nós, os gentios, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aquele que é salvo, ele se lembra de quem ele está. E nós temos que nos lembrar também. Mas ele não se lembra só disso. Ele se lembra do que Cristo fez na vida dele. Porque ele é a nossa paz. Nós já martelámos aqui nas outras cartas de Paulo, certo? Quando ele começa as cartas, graça e paz, graça e paz, graça e paz. E já explicámos porquê. Porque com a graça de Deus, com a segurança que nós temos nessa graça maravilhosa, vem o quê? Paz. Ele é a nossa paz. Ele derribou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Éramos o quê? Filhos da ira, certo? Inimigos de Deus. Cristo, Ele é a nossa paz. Lembrem-se, Mateus 27. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele derriba a parede de separação que existia entre nós e Deus. E nós lembramos-nos disso. E não pode ser só no dia que é de ceia. Nós fazemos a ceia para anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas nós lembramos da morte e ressurreição do nosso Senhor todos os dias da nossa vida. Porque a gente se lembra de quem nós éramos, nós lembramos do que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ordenanças que nós não conseguíamos cumprir, que nós não queríamos cumprir, que nós éramos desobedientes para com Deus. Ele cumpre aquilo que nós não queríamos cumprir. Ele paga o preço que nós deveríamos de pagar e que não conseguiríamos. Ele cria um novo homem fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Inimigos. Não tem essa de, Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Porque Ele manda o pecador para o inferno, não manda o pecado. E diz que Ele abomina o pecador que não se arrepende. Só que a palavra também diz, não há um justo, não há ninguém que busca Deus. Ou seja, à parte da graça de Deus, todos nós somos abomináveis aos olhos de Deus, se não fosse pela graça de Jesus. É por isso que Ele lá, por intermédio da cruz, quando Ele se dá na cruz, a justiça de Cristo, ela é colocada na tua vida. E a tua injustiça, a minha injustiça, ela é cravada lá na cruz. Então, quando Deus olha para lá, Ele vê a nossa injustiça. Quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Jesus na nossa vida. E nós lembramos daquilo que Ele nos tornou. Lembramos do que Ele faz na cruz e lembramos do que Ele se tornou. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus.
O que é que nós lemos lá, logo no início? Que nos predestinou para a adoção de filhos. Nós somos feitos família de Deus. Edificados sobre o fundamento, e aqui o fundamento, para que não haja dúvida, significa a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Isso aqui tem que ficar claro. A doutrina, Deus já deixou através da sua palavra. O cânon das Escrituras está fechado. Nós temos as Escrituras de Deus para nós. Nós não precisamos de mais nada além disso. Não precisamos. O Cristo das Escrituras se revela a nós. O próprio Jesus fala que as Escrituras testificam dele. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento é Jesus. Nós falámos no início. Tudo Cristo, certo? Cristo, nele, em Cristo, por Cristo, por meio de Cristo. Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, eu, Eunice, Jadélio, todo mundo aqui, vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Toda a sorte de bênção. É tão pequeno aquilo que nós atribuímos a esse texto. É tão grande aquilo que esse texto significa. Deus abençoe a todos.